Olá, este é o Cine ICL. No acervo do ICL, nós temos mais de 200 documentários entre nacionais e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. Hoje nós vamos conversar sobre o filme O Evangelho da Revolução, que mostra como a teologia da libertação mudou para sempre a relação entre política e religião na América Latina. O diretor francês François-Xavier Drouet nos leva para uma viagem por 4 países da América Latina, incluindo México, El Salvador, Nicarágua e Brasil, em busca das origens e dos efeitos da teologia da libertação nessas comunidades. O filme mostra como as revoluções zapatista e sandinista nasceram nas comunidades eclesiásticas de base que articulavam a religião através da defesa dos pobres. O próprio presidente Lula se diz filho dessa corrente de pensamento. A obra reconstrói a trajetória do engajamento cristão nas lutas populares da América Latina, reunindo militantes e teólogos como Frei Beto, Leonardo Boff e o padre Júlio Lancelotti. O filme mostra episódios decisivos da resistência às ditaduras e às injustiças sociais, e também a repressão que sofreu internamente na própria Igreja Católica. Para conversar comigo hoje sobre o filme, nosso convidado é o diretor do filme, o François-Xavier Drouet. Olá, François, tudo bem? Olá, Duda, tudo bom aqui? Que bom, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, François, para começar, eu gostaria de saber o que te trouxe a primeira vez que você veio para o Brasil? E qual sensação você teve dessa viagem? Ok, olha, Duda, eu conheci o Brasil primeiro através da música. Os meus professores de português se chamavam Vinícius de Moraes, o João Gilberto, e até hoje eu sou fã dessa cultura, sabe? E também eu estava jovem militante ecologista na década de 90. Estava engajado nos movimentos anti-globalização e o Foro Social de Porto Alegre era um lugar muito importante, não, para essas lutas. Então, eu fui a viajar para o Brasil no ano 2002, porque, bom, tinha uma namorada francesa que morava lá e realmente me apaixonei por este país, não? Assisti a uma reunião do Lula no Rio, pouco antes da sua primeira eleição, e, bom, tinha essa alegria, não? Essa ideia que o futuro ia se abrir. Não era realmente uma atmosfera revolucionária, mas tinha uma confiança no futuro, não? Numa possibilidade que o outro mundo era possível, não? E, bom, gostei muito. E, bom, provavelmente eu vi as coisas de uma maneira um pouco ingênua, mas felizmente os jovens veem as coisas dessa maneira. Sim, com certeza. Isso é uma coisa boa, né, eu acho. Depois vai mudando com o passar do tempo. Mas, François, e eu queria saber agora qual foi o seu primeiro contato com a teologia da libertação? Como que aconteceu isso? Foi nessa mesma viagem? Não, foi muito mais tarde, porque, bom, acho que foi lendo o livro do sociólogo franco-brasileiro Michel Levy, era em 2017, esse livro que se chama O Cristianismo da Libertação. E, bom, ele fala de cristianismo da libertação porque não só a teologia da libertação não é só católica, não, também teve participação de protestantes. E, bom, e também porque não é só teologia, é todo um movimento social que se articulava com a teoria prática da fé. E não conhecia esta história, porque, sabe, na França, a esquerda é muito anticlerical, não? Tem essa tradição muito forte, e acho que tem que ver com o fato que lá a luta entre a República e a Igreja tem sido muito dura, não? Desde a Revolução Francesa. E, além disso, eu tive uma educação católica muito conservadora. E, bom, na minha família era mais ligado ao medo da morte e ao medo do diabo, não, do que o amor ao próximo. Não se falava muito do amor ao próximo. Então eu perdi a fé quando virei adulto, não? Mas para mim foi uma libertação, não? E, bom, e fiquei com essa ideia que a religião só podia ser alienação. E esse livro de Michel Levy, bom, completamente mudou a minha visão, minha perspectiva, não? Não somente entendi que era possível articular a fé cristã com a luta pela justiça, não? Mas vi que era uma leitura muito fiel ao espírito do Evangelho.
Perfeito, é bem interessante porque, pelo visto, a sua formação é um pouco parecida até com a minha. Também estudei no colégio católico, então também passei por esse momento de, digamos, perder, né, a fé, principalmente na Igreja Católica, enfim. Mas eu queria saber o que te motivou, então, justamente para tratar sobre esse tema, né, no seu documentário, porque eu sei que fazer documentário é algo que demora muitos anos, né? Então, e demanda muita energia. Então, enfim, por que você decidiu focar a sua câmera nesse tema? Bom, eu estava totalmente apaixonado por esse tema, não? E quis ver todos os filmes relatados ao tema e reparei que não existia um documentário, não, histórico que dava uma olhada retrospectiva, não, sobre a importância desse movimento na história política e social da América Latina. E isso era uma grande falta, não? Porque, sim, teve muitos filmes, ficções, documentários nos anos 60, 70, 80, não? Que documentavam, não? Essa luta do ponto de vista dos cristãos. Mas essa olhada retrospectiva não existia. Então, eu pensei que tinha uma urgência, não, para recolher essa memória, porque muitos atores dessa história já tinham falecido e outros serão já bem idosos, não? Então, bom, era importante, acho, fazer esse trabalho para transmitir lá para as novas gerações, porque além da memória, eu acredito que essas pessoas que participaram dessas lutas a partir da fé, elas têm coisas a nos ensinar, não é? Nos transmitir para nos ajudar nos desafios do presente. Perfeito. Eu só quero fazer um comentário à parte que o João Gilberto e Vinícius de Moraes, entre outros, te ensinaram muito bem, porque seu português é excelente. Então, obrigado por falar né, em português. Bom, eu sei que durante o filme você visitou 4 países, né? Você foi para México, El Salvador, Nicarágua e para o Brasil. Em qual desses países você acredita que a teologia da libertação continua mais ativa? Uhum. Bom, você sabe que a teologia da libertação ela foi marginalizada, não, pela guerra cultural que liderou João Paulo II contra ela, mas ainda fica viva em muitas paróquias, muitos bairros, não, e às vezes na escala de uma diocese inteira, como na diocese de São Cristóbal de las Casas, em Chiapas, México. Lá, bom, é impressionante. Bom, porém, o bispo atual não é herdeiro da teologia da libertação em si, mas a pastora do bispo Samuel Ruiz, não, que ele era um bispo da teologia da libertação, essa pastoral fica muito viva no coração e nos atos, não, dos povos indígenas lá. É muito impressionante. E, François, eu gostaria de saber quais livros, quais obras literárias te influenciaram ou te deram base, né, para você criar o seu filme? Uhum. Bom, eu li muitos livros, porque antes de gravar o filme, eu fui viajar para muitos países de América Latina para investigar, para entender o movimento e conhecer os atores dessa história. E cada pessoa que encontrava, ela me passava o seu livro. Então, terminava cada viagem com excesso de bagagem. Então, todos esses livros me ajudaram a entender a história, mas acho que os livros que me inspiraram mais não eram livros de teologia, mas foram os livros de Eduardo Galeano, não sabe? O escritor de Uruguai. Porque acho que eu fui influenciado na construção do filme, pelo jeito que ele tem de articular a grande história, os grandes fatos históricos, com as pequenas histórias, com a história popular. E, bom, ele tem esse jeito também de contar a história comum da América Latina, não, para criar uma consciência de uma história comum e que às vezes os povos da América não têm. Perfeito. Num certo momento do filme, um dos entrevistados disse que o primeiro revolucionário da história foi justamente Cristo. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação.
Bom, eu não sou teólogo nem historiador, mas é verdade, muitas pessoas na América Latina, elas se identificaram muito com esse aviso. E, bom, não é um absurdo. Na época de Jesus, existia o que se parecia com um movimento revolucionário, e os zelotes, não? Na época, e o Simão, que era apóstolo de Jesus, ele era um zelote. O que é certo é que Jesus criticava todo tipo de poder. Ele criticava o poder econômico dos mercadores do templo, criticava o poder religioso dos sacerdotes, criticava o poder colonial do Império Romano. Então, ele foi crucificado como alguém que incomodava o poder. E isso é uma força de identificação muito forte para o povo da América Latina, que, como lembra o teólogo João Sobrino, é um povo crucificado. Sim. E, François, às vezes a ligação entre política e religião pode ser bastante complexa, né? Você já disse que na França, justamente, a esquerda é muito, né, como se fala, retroativa em relação à igreja. E no Brasil, por exemplo, nós temos, né, a bancada evangélica, que é muito grande e que promove muitas pautas bastante conservadoras. Então, eu queria saber com você em que momento, em que instância, essa relação entre política e religião pode ser benéfica para o povo? Bom, acho que isso é a grande pergunta, não? E que essa pergunta sempre deve ser reformulada, sempre deve ser pensada. E, bom, e não somente no Brasil, porque vai bastar ver com o que acontece agora nos Estados Unidos, né? Então, não vou falar do judaísmo nem do Islã, porque não conheço essas religiões, mas acho que o cristianismo, sei que a questão é como se a religião é fiel ao evangelho, se é fiel ao exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus tem que ver com a política, não? Não pode ser só íntimo, porque muitos aspectos da vida têm que ver com a política, então não se pode ocultar. E acho que, bom, os critérios devem ser se a religião respeita a dignidade humana, se respeita os limites do planeta, se respeita a base do ensinamento de Jesus, não, que é o amor ao próximo. Acho que essas são as condições em que a religião cristã não pode beneficiar o povo, mas sempre deve ser reformulado e pensado. Sim. E de que forma você acha que os ensinamentos da teologia da libertação continuam presentes na nossa sociedade atual, que, logicamente, é extremamente capitalista? Hum. Bom, acho que teve uma influência enorme na educação popular, não? Que influenciou muitas gerações de militância até hoje, e ainda existe através de movimentos como o MST, ou na Chiapas, não? Com a luta zapatista. E, bom, além disso, acho que está presente no coração de muitas pessoas. Eu gravei uma sequência do filme que era durante o Carnaval 2020, na Mangueira, e que tinha como tema a verdade vos fará livre. Então a pergunta era o que que acontece, não, se Jesus ressuscitasse numa favela? E bom, suponho que muitas pessoas que participaram do desfile, não, da Mangueira, eram evangélicos, não eram só católicos, e não eram tudo da teologia da libertação, mas então eles se reconheciam nessa visão de um Cristo que liberta, não, um Cristo que está contra a injustiça, um Jesus próximo ao povo. Sim, inclusive essa sequência, né, que você filmou durante o carnaval é muito bonita mesmo no filme. É bem impressionante. Esse desfile, né, em si, da Mangueira foi maravilhoso. O Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Você acredita que se ele tivesse conhecido a teologia da libertação, ele teria dito isso de uma outra forma? Bom, não sei, mas na verdade, Duda, essa frase de Marx não é tão negativa assim, porque numa sequência do filme, o Frei Beto, ele explica que Marx não era antirreligioso e que essa frase tem que ser entendida, não, no contexto do texto inteiro. E onde ele fala que a religião também é um grito, não? Então é muito mais complexo do que essa ideia, não, que é só para acalmar o povo, para que ele não faça a revolução. Mas, você sabe, o Marx era muito influenciado também, tem muitas referências bíblicas no textos de Marx. Então, acho que
a relação que ele tem com o cristianismo é muito mais complexa. E, bom, esse sociólogo que fala, Michel Levy, não, ele fala que tem muitas afinidades, né, entre o cristianismo e o marxismo. Não são opostas assim como o Papa João Paulo II falou. Perfeito. E você entrevistou alguns dos personagens mais importantes da teologia da libertação aqui no Brasil, né? Como o Frei Beto, o Leonardo Boff e o padre Júlio Lancelotti. Eu queria saber, desses encontros, talvez seja difícil escolher um, mas enfim, qual que mais te tocou? Bom, todos eles são grandes figuras, não? Eles são modelos de sabedoria, de inteligência, mas o Padre Ancelotti me impressiona muito pela capacidade dele a organizar o povo talvez mais alienado que tem, não? Que é o povo da rua. Ele é um verdadeiro herdeiro da teologia da libertação, no sentido que ele vai além da caridade, não? Não é só dar de comer, não é só dar abrigo, é realmente dar uma consciência de dignidade, desenvolver o senso crítico. E, bom, filmamos uma manifestação que ele liderava na Sexta-feira da Paixão. Uau, era impressionante ver essas pessoas, não, que, bom, eram resignadas, assim, como se revelam, não, no meio da luta. Realmente foi muito emocionante. François, um dos entrevistados diz que a pobreza é algo que já poderia ter sido erradicado. Na verdade, nós sabemos, né, que isso é verdade. Então, a quem você acha que interessa essa continuidade da desigualdade? Hum. Bom, acho que os donos do mundo não têm muito interesse em erradicar a pobreza, porque a riqueza deles existe, porque exploram outras pessoas, outros povos, não? E com todo o respeito aos economistas neoliberais. Isso é bastante mecânico, né? Então, especialmente hoje, em que a concentração de riqueza assume uma nova dimensão, como no caso de Elon Musk, por exemplo, não? Que ele é mais rico que toda a população da África do Sul, não? Que é o produtor interior bruto da África do Sul, que já é o país mais rico da África, não? Então, estamos entrando, acho, numa nova fase de plutocracia. E acredito que o surgimento desses regimes fascistas em todo o mundo não tem muito a ver com isso, pois acho que a necessidade de reprimir, de acalmar a raiva diante dessas injustiças é muito grande. Então, acho que, bom, também é um ciclo histórico, e sabe? Os ciclos históricos se repetem, não? E, bom, e se repetem e também mudam. Então, não nos esquecemos disso, não? É uma fase e, bom, outra fase vai chegar. Sim, esperamos que sim, né? Esperamos que ainda estejamos aqui, né? Mas enfim, o seu doc, ele foi filmado, como eu já falei, em 4 países, né? Salvador, Nicarágua, México e Brasil. Então eu suponho que tenha sido uma logística bem complicada. Eu queria saber que você contasse um pouco como foi justamente essa logística de organizar essas filmagens nesses 4 países e que tipo de apoio você teve para a produção do documentário. Bom, este filme é uma produção franco-belga e o financiamento do filme vem essencialmente de subsídios públicos na França, na Bélgica, também de um crowdfunding que fizemos. Infelizmente, não conseguimos vender o projeto para canais de televisão ou plataformas, mas, bom, isso sem dúvida nos deu mais liberdade, pois assumimos uma forma mais cinematográfica, com a ideia que bom, o filme fosse exibido essencialmente na tela grande. E, bom, eu passei 2 anos escrevendo o filme, viajando muito para conhecer os personagens, me documentar. E, bom, sabe, tivemos que adiar as filmagens devido à pandemia em 2020. E, bom, foi necessário esperar que as restrições de viagem fossem suspensas. Mas, bom, demorou 5 anos. O grande cineasta chileno, Patricio Guzmán, que ele me ajudou muito, não é? Me ofereceu seus arquivos. Ele me falou que eu levaria 10 anos para fazer este filme, mas no final levou apenas 5 anos, então foi mais breve do que ele esperava. Você deu um spoiler sobre o Patrício Guzmán, porque para todos os convidados que vêm aqui, eu sempre pergunto uma coisa que ele diz que é impossível fazer um documentário isento. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação.
Uhum. Sim, claro. E, bom, eu não acredito de forma alguma na objetividade. Isso é um mito jornalístico, não? Pelo contrário, o documentário deve propor um ponto de vista sobre o mundo, não? E é também por isso que nesse filme, pela primeira vez, eu me expresso no filme, é uma narração em primeira pessoa, porque acho que é importante saber, não, para o público que aquele que fala, aquele que filma, não? É o Matteo, e o Matteo da França, não? Que também é uma olhada exterior, não? Sobre essa história da América Latina. Sim. E uma questão, agora eu quero fazer uma pergunta talvez um pouco utópica, mas assim, eu fiquei muito tocado assistindo seu filme, eu sabia, né, sobre a teologia da libertação, mas não tão profundamente após assistir o seu filme. Você acredita que o cinema tem a capacidade de mudar o pensamento das pessoas? Ah, isso é uma grande pergunta também. Eu acho, o que espero, não? Não é mudar o pensamento, mas mudar a olhada, porque o documentário, o cinema, não até a ficção, não, ele tem essa capacidade, não, de fazer aparecer na consciência das pessoas nova realidade. Então, ele sim pode dar um toque na olhada das pessoas, ver a realidade de outro jeito, de fazer, sabe, não? Mudar-se um pouquinho para ver a realidade de outro jeito. Isso sim pode ter consequências. Sim, com certeza. Ou seja, você também é otimista nesse sentido. Quando eu iniciei, quando tinha 20 anos, eu queria fazer filme para mudar o mundo. Agora eu sou mais modesto, não espero que vou mudar um pouquinho a olhada das pessoas, que já é um primeiro passo, né? Sim. E, François, você disse que o filme não foi ainda vendido para nenhum streaming, né? Que ele vai estar sendo exibido justamente, inclusive, no Brasil, né? Agora, em salas de cinema. Mas você acha que o filme não foi comercializado pelo tema dele, assim, por tratar sobre a teologia da libertação? Bom, acho que na Europa sempre tem essa dúvida, não? Bom, acho que, bom, primeiro essa história foi um pouco esquecida e tem essa dúvida, não? Que seja uma forma, não, de propaganda religiosa. Então acho que foi um obstáculo, não? Quando a gente falou com os canais de televisão, mas na verdade o que aconteceu é que a televisão belga ela, eu, bom, falei com eles, e então gostavam muito do filme, então falaram que iam produzir o filme, mas 8 meses depois eles mudaram de opinião, porque tinha uma mudança de direção, talvez mais conservativa. E foi assim, mas tudo bem, conseguimos financiar, não? E na verdade, realmente fomos muito livres para fazer o filme. Acho que isso é bom. Sim, com certeza. Aliás, eu acho que é importante aqui só pontuar que o apoio estatal, né, na produção de documentários, nem se fala de filmes de ficção também, mas de documentários principalmente, é muito importante, né? E a França é um exemplo, né? É um país que é um exemplo disso. O Brasil, a gente ainda está indo nessa direção, mas, enfim, acho que é uma coisa importante de mencionar. E, François, quais são os seus próximos projetos? Enfim, eu sei que o documentário como a gente conversou, é algo que demora muito tempo para fazer e que é um tema que você tem que se apaixonar para embarcar, né, nessa viagem. Eu queria saber, você já sabe qual vai ser o tema do seu próximo documentário? Olha, acabei de concluir outro filme, não, sobre a invasão das monoculturas de árvores no Brasil, mas também na Europa, na África. E, bom, era um filme para um canal de televisão que se chama Arte, e com o objetivo, não, de desconstruir, não, todos os argumentos pseudo-ecológicos, não, que vêm com os monocultivos de árvores. Mas o meu próximo projeto tem que ver com a relação com o silêncio, sabe? Não, o silêncio ele desaparece durante o antropoceno, é muito difícil achar o silêncio, não? Então é sempre barulho, não?
E acho que também a relação que as pessoas têm com o silêncio se degrada muito, não? Por causa das novas tecnologias. Então, acho que estamos perdendo a capacidade de ouvir. E também existe um tipo de mercantilização do silêncio, né? Silêncio é um novo mercado para o capitalismo. Então, acho que é um pouco o ponto de partida. E vou tentar desenvolver um filme, não, a partir disso. Nossa, eu tenho que dizer que eu fiquei super curioso por esse projeto, ainda mais você já veio ao Brasil várias vezes, eu sei, então São Paulo, por exemplo, é uma cidade que cada vez mais fica mais barulhenta, então eu posso te falar que o silêncio é algo que eu almejo muito na vida real, enfim, e eu fiquei muito curioso com a ideia, como você vai transpor isso para um documentário. Bom, François, boa sorte nesses novos projetos, espero, quem sabe, te receber aqui de volta, quem sabe ano que vem, enfim, com algum desses novos filmes. É um prazer conversar com você e muito obrigado pela conversa. Ah, muito obrigado, Duda. Até a próxima. Ok, até mais. Tchau. Este foi o Cine CL, o nosso espaço para discutir e mergulhar fundo no universo dos documentários que estão disponíveis na plataforma do ICL. Até a próxima. Tchau. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.